de semana passada, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler agora, nós lemos até o versículo do 4, de 1 a 8. E agora a gente vai ler do versículo 9 a 12. E Paulo continua as instruções para aquela igreja que foi uma igreja que tentou ser uma igreja daquele tempo, vivendo, sendo contemporâneo com aquela época. 1 Tessalonicenses 4, versículo de 9 a 12, está ali, você pode ler na mesma tradução. Diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém, irmãos? Nós continuamos a falar sobre andar. Semana passada, nós falamos sobre andar em quê? Santidade. E a gente descobriu algumas coisas. Falando um pouquinho da igreja de Tessalonicenses, irmãos. Tessalônica era a cidade mais populosa e próspera da Grécia, na Grécia Antiga, no reino da Macedônia. E tinha dois fatores importantes, porque a cidade ela foi construída no melhor porto natural no mar Egeu, e estava localizada no principal caminho que ligava Roma à Ásia. É interessante que a gente pode ver que a gente tem alguma coisa, né, parecida com Tessalonicenses, né? A Tessalônica, a cidade de Tessalônica. Porque, afinal de contas, eles lá tinham um porto também muito importante. Aqui nós temos dois portos, né? Um aqui, do outro lado também, ainda temos um aeroporto. E, de certa forma, era uma cidade que crescia muito, porque, de certa forma, era caminho de passagem para os lugares mais importantes, principalmente Roma, né? Da Grécia, que eram dois reinos poderosos na época. E sem dúvida nenhuma a gente vê o crescimento, e por isso Paulo, ele passa por lá, e Paulo começa uma obra lá, e ali ele então começa a fazer obreiros para a seara do Senhor, né? A importância. Nós estamos vendo aqui também, na nossa cidade Navegantes, eu estava ali na porta, antes, ali, comendo um negocinho ali, árabe, né? Que o Carlos fez, né? Carlos está ficando cozinheiro internacional agora, irmãos, né? Então, uma beleza, fez um monte de coisa ali, árabe, né? E a gente estava comendo ali, e enquanto isso eu estava vendo o povo. Aí vem um povo lá de Recife, vem um povo lá de Manaus, vem povo de tudo quanto é lugar. Eu fico, caramba, tem povo até do Rio de Janeiro aqui, né? Pessoal lá da Baixada Fluminense, né? Aí a gente fica olhando como essa cidade está. Essa cidade está crescendo. Essa cidade está fazendo com que a população está aumentando cada dia mais. Nós temos aqui, irmãos, emprego à vontade, e nós estamos vendo nossa cidade desenvolver em várias áreas da cidade, e a gente precisa, como igreja, nos contextualizar com esse crescimento que está acontecendo nessa cidade. Sabe, porque de certa forma, a igreja de Tessalônica tinha essa importância, e Paulo estava trabalhando com eles, para que eles pudessem dar continuidade àquilo que Paulo começou. Porque uma igreja, irmãos, ela não pode simplesmente existir por quatro paredes.
mas ela tem que existir principalmente aqui no corpo e no templo de Cristo, que somos nós, que é onde habita o Espírito Santo, e é nesse ambiente que nós devemos desenvolver a nossa fé, o nosso amor por Cristo. Porque se a gente parar de crescer, se a gente paralisar, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos dar mau testemunho daquele que morreu por nós, daquele que fez tudo para que pudesse nos salvar. Então, eu preciso tomar, de certa forma, conta da minha vida para que eu possa continuar andando. Na semana passada, nós aprendemos na pregação, né, que o apóstolo Paulo fez para Tessalônica, ele fala andar em santidade. Andar em santidade para quê? Primeiro, ele fala para agradar a Deus. E essa deve ser a principal motivação de um verdadeiro cristão. A gente não está aqui para agradar homens. A gente, é claro que devemos também amar homens. Amar pessoas que estão ao nosso lado. Mas agradar em primeiro lugar a Deus acima de tudo. Nós também falamos sobre que precisamos andar em santidade para obedecer a Deus. Porque não adianta você dizer que obedece a Deus com a sua boca, mas você toma um caminho diferente. Você diz que está andando com Jesus, mas ao mesmo tempo você está andando de acordo com a sua própria vontade. Então, andar em santidade, se vestir de roupa de santidade para que a gente possa obedecer a Ele. E obedecer não só com palavras de boca, mas principalmente com o nosso coração. Nós não podemos, irmão. Não podemos ser falso, porque você pode ser falso com o pastor, porque eu não vou saber, mas com Deus você não tem como. Você pode falar mentira para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para quem quiser, para o seu patrão, mas para Deus você não pode mentir de maneira nenhuma. Ele também fala que precisamos andar em santidade para glorificar a Deus. E por último, foi falado que a gente precisa andar em santidade para escapar do julgamento de Deus, porque vai vir. O julgamento é algo que você pode ter certeza que vai ter sobre a nossa vida. Inclusive nós, como igreja. Inclusive diz que nós seremos primeiro, né? O primeiro julgamento vai ser nosso. Depois que vai vir o julgamento final, irmãos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E hoje eu queria falar da segunda parte, né? Pode passar para mim? Que está ali, andai em amor. Agora Paulo continua falando com os tessalonicenses, né? Falando que nós devemos andar, né? Andar em amor. Olha só o que diz o texto. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Olha só que palavra linda. O cristão deve agir em amor, porque sem o amor, irmão, fica difícil. Porque o amor de Deus, ele não tem fronteiras. E Paulo, então, começa a instruir essa igreja para que eles possam ampliar o amor deles. Que eles possam ir muito mais longe ainda daquilo. Porque o amor de Deus não tem uma fronteira para dizer, parou aqui agora, acabou, não, a partir de hoje, não, isso aqui, além disso aqui não vai, porque o amor de Deus, ele não tem fronteiras de maneira nenhuma. É interessante que aqui que eles tinham sido ensinados quanto ao princípio do amor fraterno, o amor entre os irmãos, o amor em que há dentro da igreja, né? E que, de certa forma, até o apóstolo Paulo diz que eles foram instruídos pelo próprio Deus, né? Essas palavras de Paulo, quando ele diz ali, né? Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, né? Para que ameis. Olha só que palavra linda e maravilhosa. E
Talvez essa seja uma das palavras, né, creio eu, que qualquer pastor gostaria de falar para a sua igreja. Acredito eu que qualquer pastor gostaria de olhar e falar assim, olha, realmente vocês aqui estão andando conforme Deus falou, estão amando as pessoas ao seu redor, né? E Paulo está aqui elogiando e falou que quem ensinou a eles foi o próprio Deus, né? O próprio Deus ensinou, porque quando a gente se veste de santidade, irmãos, nós não precisamos tanto de pregadores. Quando a gente se veste de santidade, irmãos, a gente não precisa que alguém traga para a gente aquilo que Deus quer. Quando a gente está andando em santidade, a gente, pela nossa caminhada, pelo nosso modo de vida, nós vamos percebendo o que Deus está falando. Deus é um comunicador e que Ele quer que todos ouçam a sua voz. O grande problema não é que Deus está falando baixo demais, não é que Deus está falando em outra língua. O importante é que os nossos ouvidos estão trancados para ouvir o que Deus está falando. E por isso essa comunicação fica conturbada. E por isso essa comunicação, de certa forma, não consegue chegar do modo audível em nós. E para isso nós precisamos de outras pessoas, para vir até nós e poder anunciar essas coisas. Porque diz a palavra do Senhor que quando eu entrego a minha vida para Jesus, diz a palavra que o Espírito Santo agora está dentro de mim. O Espírito é o Consolador. O Espírito Santo é aquele também que traz de Deus para nós. E aí a gente pode entender uma coisa, irmãos. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, é como se o próprio Deus está dentro de você, o tempo todo falando, o tempo todo te orientando, o tempo todo te dando visão, o tempo todo falando contigo, olha, é esse caminho que você deve seguir. Como eu disse, no final do mês de julho, começo de agosto, nós estaremos numa igreja, num templo maior, com mais espaço para as pessoas, mas se essa igreja crescer, mas se ela não estiver andando nessas vestes de santidade, irmãos, a gente vai tropeçar na nossa caminhada. A gente vai ser paralisado, porque de certa forma, nós não estamos andando da maneira que agrada a Deus, sabe? É interessante que eles praticavam o amor, né? Fraternal para com os irmãos da Macedônia. Aquela igreja era conhecida, de certa forma ajudava muitas pessoas necessitadas. Eles amavam e demonstravam o seu amor. E isso é uma coisa que nós precisamos como igreja, irmão, pensar. Você não está aqui só para amar, mas você está aqui também para demonstrar o seu amor. A grande diferença, sabe, é essas coisas, né? Eles amavam fraternalmente, estavam andando em amor. E quando a gente anda em amor, irmãos, a gente não fala, a gente grita. Quando a gente anda em amor, você não precisa abrir a tua boca para falar nada, porque as pessoas estão ouvindo em alto bom som o que você está fazendo. As nossas atitudes, irmãos, elas falam mais alto do que as nossas palavras. O nosso testemunho, ele arrasta as pessoas até nós, porque palavras podem até tocar nas pessoas, mas o testemunho arrasta as pessoas. E é isso que Deus quer que uma igreja seja, uma igreja contemporânea, mas uma igreja que tenha a marca do amor. A igreja que possa viver isso intensamente. E para isso, irmãos, é preciso atitudes. Por exemplo, eles praticavam esse amor fraternal na Macedônia, mas Paulo está exortando a irem mais além. Esse amor deveria ultrapassar as paredes do prédio deles, do templo, ou muitos deles não tinham nem templo, eram casas ainda, que eles faziam os cultos dentro da sua casa. Paulo está dizendo que o amor deveria ultrapassar essas barreiras, porque uma igreja que é amorosa dentro de quatro paredes, irmãos,
Tá certo que vai chegar o visitante aqui. Semana passada eu estava vendo, fui fazer visita essa semana, algumas visitas, né? E as pessoas falaram comigo, olha pastor, eu gostei muito de como a igreja recebe, o carinho da igreja. E eu saí de lá alegre com a igreja. Eu falei, glória a Deus, que pelo menos a igreja está aqui dentro fazendo a obra de amar, de receber as pessoas calorosamente, de certa forma, dar para essas pessoas um pouquinho do amor. Mas eu também tenho que entender, irmãos, que a gente precisa transpassar essas paredes. Eu e você, nós precisamos ir além. Deveria ultrapassar muito mais, porque a gente precisa alcançar os perdidos. A gente não pode fazer só desse lugar aqui, o nosso quartel-general, onde a gente vem aqui, e aqui a gente pega a veste de santidade do domingo, e a gente põe, e a gente fica aqui, virou um santão, virou alguém que está aqui praticamente, mas eu tenho que entender com que eu me visto durante a semana. E esse tem sido o problema. Isso tem sido algo que eu olhando para o crescimento e para o desenvolvimento, eu preciso começar a orientar a igreja. Talvez você seja uma pessoa que não é convertida ainda, que está aqui nessa casa hoje, mas você vai saber porque não adianta se converter se não quiser tomar atitudes que vão direcionar você a andar no caminho que vai atrás de Jesus. Não é um caminho que você pega para onde você quiser. E agora eu escolho, vou para lá ou para cá? Não. Você tem que olhar e ver, Jesus está andando por aqui, eu andando atrás dele vou. Sabe? Tem um hino que caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí faz o quê? Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. É isso aí, irmãos, e para pegar esse caminho é Jesus. Jesus na frente, sabe? E Paulo está desejoso que esse amor aumentasse cada vez mais, como ele diz ali no versículo 9, né? Porque Paulo está entendendo, irmãos, que essa palavra que ele está dando é a mesma palavra que Jesus deu para cada um de nós. Olha só o que diz lá em João 13, 34. Pode passar? É, isso aí. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. Vamos ler o versículo 35, vamos lá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso daí é um novo mandamento. É interessante que até então a gente não tinha um padrão, mas a partir do momento em que Jesus toma essa palavra, ele está dando agora o padrão de amor. Não é segundo Paulo, não é segundo Pedro, não é segundo fulano nem Beltrano, é segundo o meu amor. Pegou pesado, né, irmãos? Porque amar igual a Cristo não é fácil. Mas ele está dizendo aqui que esse vai ser o diferencial principal, porque de certa forma, quando nós amamos como Jesus amou, irmãos, vai ficar difícil para aquele homem que não tem Jesus como Salvador. Quando a gente falar para ele, demonstrar o amor de Jesus, aquele homem não vai se aguentar de maneira nenhuma.
ele vai ser ali, sabe, tocado de uma tal forma que ele vai se levantar e vai entregar sua vida para Jesus, irmãos. Porque o amor de Deus que está sendo representado por nós. Eu e você precisamos olhar para essa situação e entender que há uma obrigação nossa de acrescentar mais, de querer ir mais longe, como Paulo falou aqui para ele. Olha, eu sei que vocês estão amando uns aos outros, mas eu sei que ainda vocês podem ir muito mais longe. E a pergunta que eu faço para vocês, qual é a expectativa de você, pessoalmente? Aonde que você acha que você pode chegar através do amor? Será que você acha que você acabou, que você não tem mais o que fazer? Eu acredito que cada um de nós podemos dar um pouquinho mais, irmãos. Como a Cássia falou aqui no início, quando estava falando, né? E ela falou que a gente precisa de uma atitude. E essa atitude é única, de entender que eu, quando quero viver o amor de Jesus, eu preciso morrer para mim mesmo. Poder morrer para o meu egoísmo, sabe, porque muitas vezes nós queremos fazer simplesmente o que nos agrada. E é isso que tem acontecido com a igreja desse tempo. A igreja tem vivido muito só para si. E nós precisamos então começar a olhar para os nossos lados, para que a gente possa perceber aqueles que estão à nossa volta. E é interessante que essa palavra é uma importante base para o evangelismo aqui na terra, irmãos. Em um mundo cheio de indivíduos egoístas, o amor genuíno dos cristãos deve atrair outros à fé. Quando a gente amar como devemos amar uns aos outros, irmãos, sabe o que vai acontecer? Esses homens vão ser tocados por Deus, pelo Espírito Santo. Agora, aqueles que são egoístas, o egoísta quer servir a si mesmo, quer viver para si, os outros que se danem, até crentes que estão com essa visão. Eu tenho que amar minha esposa, meus filhos, tenho que amar até meus irmãos da igreja. Não! Jesus não pôs fronteiras ali no amor. Deus não pôs fronteiras no amor. Ele manda a gente se alargar no amor, irmãos. Nós precisamos estender a nossa tenda, assim como estenderemos ali o nosso salão para o culto, que nós também tenhamos espaço para que esse amor acrescente cada vez mais na nossa vida. Porque sem ele, nós não vamos conseguir ser parecidos. Nós cantamos algumas músicas agora, pouco tempo, que diz que a gente tem que exalar o perfume de Cristo, né? E é essa essência, irmãos, que tem que vir através de nós. E esse amor fraternal, querido, deve alcançar a todos, porque o nosso Deus é amor. É uma coisa que a gente precisa perceber. Deus não tem amor, mas Deus é amor. Não é suficiente que amemos somente os irmãos de nossa igreja local. Não é suficiente. Eu amo a minha igreja local. Eu amo vocês, irmãos. Eu gosto de estar no convívio com vocês, na comunhão com vocês, sem dúvida nenhuma. Mas nós devemos expandir o amor a todos os irmãos. Sabe, eu tenho, ultimamente, no meu tempo de oração, eu não consigo orar pela Igreja Batista de Navegantes. Eu me acho egoísta quando eu simplesmente estou orando por essa igreja aqui só. Eu não consigo, e Deus sempre está falando comigo, porque eu preciso lembrar dos meus irmãos que estão aí, mundo afora, irmãos, e estão passando por lutas e provações, alguns sendo perseguidos, outros já estão presos, outros foram mortos, e é assim que está acontecendo. Então nós precisamos nos unir, porque essa perseguição vai chegar até nós. E infelizmente ninguém vai poder impedir, porque isso está na palavra de Deus. Não tem como escapar.
E por isso nós precisamos ficar atentos, porque se a gente dormir, irmãos, a gente vai ser engolido pelo mundo. Nós estamos aqui exortando a igreja para que a gente cresça, para que a gente desenvolva esse andar de santidade. Esse andar de santidade que faz você glorificar a Deus, que faz você obedecer a Deus, que faz você também amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Mas se a gente não conseguirmos amar e expandir esse amor, nós iremos naufragar. Olha só, pois nós não somos só uma igreja local, mas também a igreja universal de Cristo aqui na terra. É porque a gente às vezes só olha aqui, ó. Mas hoje, se a gente pensar quantas igrejas hoje estão fazendo cultos, quantas milhões de pessoas hoje estão levantando a sua voz para adorar a Deus, quantos pastores estão profetizando, pregando a palavra dele. Nessa noite, irmãos, são milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas muitas vezes a gente não consegue parar de olhar para esse nosso lugar. A gente tem que entender que nós somos uma igreja universal, sabe? Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu sempre dou liberdade, as pessoas falam assim, pastor, tem um curso para fazer lá na igreja tal, ou na igreja tal. Eu falo assim, pode ir, irmão, vai lá, tem um curso lá, pode fazer. Ninguém vai ouvir da minha boca um dia sequer, se a pessoa vier, a não ser se tiver uma programação aqui, que for parecida, talvez até falou, meu irmão, valorize a tua casa, valorize os irmãos da tua casa, mas se não tiver, eu falo assim, pode ir, irmãos, na bênção do Senhor. E alguns ficam, pô, pastor, mas vai lá que o cara chega lá e queira ficar lá na igreja. Amém, irmãos? Porque, olha, irmãos, vocês não são minhas ovelhas. Não, vocês são ovelhas de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já pensou que se vocês fossem minhas ovelhas, você estava perdido, né? Que eu não posso fazer nada por vocês, mas vocês são ovelhas de Jesus. Jesus um dia me chamou, sim, para que eu pudesse estar aqui, levantando esse aprisco, levantando esse lugar para que vocês estivessem aqui comigo. Então, por isso que eu não tenho problema. O Vitor sabe disso. Desde quando o Vitor, um dos mais antigos aqui da igreja, o Vitor, a gente sempre, quando começou, eu comecei com o Conselho de Pastores aqui de Navegantes, começou dentro da Igreja Batista, e aí tinha programação de jovens, eu pegava e falava assim, não, pode ir, vai. E eu cancelava o culto no dia de sábado, e os jovens iam todos. Aí tinha os pastores até que eram presidente, coisa e tal, que eles pegavam, mandavam 2, 3 pessoas, ficava com culto lá no sábado e não mandavam. Quantas vezes o Vitor foi lá, né, Vitor? Chegava lá nesses cultos, aí chegava a gente lá, botava a mão na cabeça do Vitor e falava assim, olha, Deus está me dizendo que é para você ficar aqui nessa igreja. Aí o Vitor chegava lá e falava para mim, pastor, hoje chegou um cara... Eu falei, você quer ir para lá, Vitor? Não, quero ficar aqui, pastor. Glória a Deus, né? Mas é assim, irmãos. A gente não pode, porque se uma pessoa for para outro lugar e chegar lá gostar, se é lá que ele vai fazer com que o ministério dele cresça, que o ministério desenvolva, glória a Deus por isso, irmãos. Porque eu não posso pensar como aquela outra igreja, como uma rival minha, como um concorrente meu, não. É a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, porque eu sempre falei, quando os jovens iam para algum lugar, eu falava o quê? O que eu falava, Vitor? Não convide ninguém de outra igreja para estar vindo para cá. Se é da igreja, deixa ele lá. É assim também que eu falo com a Tina, né, Tina? Olha, não convide gente de fora, mulheres. Convide gente que está aí sem Deus, sem salvação. Pessoas que estão precisando. Sabe, porque eu sei que chegou um monte de irmãos aqui de várias igrejas do Brasil afora.
Mas eles vieram com suas próprias pernas. Eles vieram porque estão mudando. Mas você nunca vai ouvir do pastor Geliel a gente querer promover que essas pessoas vêm. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja só. E nós precisamos, como igreja batista aqui de Navegantes, entender isso, amar e orar pelas igrejas. Sabe por quê, irmãos? Os escândalos estão batendo a nossa a porta todos os dias. Nós estamos vendo escândalos atrás de escândalos. E aí o que acontece? Ao invés de um pastor que, quando sabe que uma igreja está fechando as portas, se vem contar para mim, eu começo a falar, meu irmão, e não tem jeito de ficar de pé, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Porque eu não gosto de ver igreja fechando, irmão. Porque igreja não é para fechar, igreja é para ir adiante. Mas tem gente que se alegra, tem gente que festeja, sabe? O amor fraternal é algo, irmãos, entre os irmãos que tem que haver, porque se a gente não se amar aqui na terra, como a gente vai chegar lá no céu e vai dizer que nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo? Ele é o cabeça. Devemos estender o nosso amor para todos os crentes e principalmente para os incrédulos. Sabe, irmãos, a gente tem que entender porque a gente está aqui, ó. Quantos aqui são crentes e levantam a mão já? Levanta a mão, todo mundo aí, por favor. Eu preciso só da tua, né? Estão poucos aqui que não são crentes. Você está entendendo? Fala a verdade. Você está garantido, tá ou não está? O passaporte de você está o quê? Rotulado, carimbado, tudo prontinho, porque qualquer coisa que acontecer contigo, você está pronto para zarpar para um lugar melhor. Mas e aqueles que não têm Jesus como Senhor da sua vida? Então eu não posso usufruir desse conforto, dessa bênção que Deus dá e ficar pensando só em mim. Eu pergunto para vocês, quem aqui convidou uma pessoa não crente? Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa levantar a mão. Quero que você pense com você. Quantos aqui crentes que estão aqui hoje que convidaram algum não crente para vir à igreja? E eu queria que você pensasse, se depender de você, quantas pessoas irão entregar a vida para Jesus? Então é isso que Paulo está querendo. Paulo está vendo que aquela igreja, ele diz, e vocês amam o povo da Macedônia, daquela região. E nós precisamos, irmãos, assim também, amar o povo dessa região chamada Navegantes. Nós precisamos criar vínculo com essas pessoas. A gente precisa aprender qual é o meio e como nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. E Paulo está aqui dizendo para a gente estender a nossa tenda aqui dentro. Estender para que o amor de Deus venha e permaneça em nós. Olha só o que diz lá, porque eu falei aqui, devemos estender o nosso amor para todos os crentes e principalmente aos incrédulos. Põe aí, João, agora lá Esse amor fraternal deve alcançar a todos. Vamos ler todo mundo junto? Quem? Agora bem forte, vamos lá. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é. Ele não tem. Ele é amor. E se a essência de Deus é amor, se eu estou vivendo agora em Cristo Jesus, que é Deus também, eu também tenho que ter essa essência do amor na minha vida. Então eu quero dizer para os irmãos, você está cheio de amor. Você está cheio de amor. O que está precisando é você catucar a sua vida, se vestir de santidade, de roupas santas e colocar esse amor para fora.
Você precisa, de certa forma, a igreja do Senhor Jesus, se levantar e expandir, e olhar com seus olhos, porque é o que Jesus fala, olha os campos, porque os campos já estão brancos para colheita. Mas então, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a tua seara, e os obreiros da seara do Senhor estão aqui dentro dessa casa. Eu sou um deles, você é um deles, e nós só precisamos abrir os nossos olhos e ver. O apóstolo Paulo está aqui dizendo que Deus é, João disse, né? 1 João 4,8, quem não ama, não. Então, eu quero dizer que você ama. Amém? Amém. Você ama ou não ama? Amém. Amém. Olha só também. Aí Paulo começa, logo depois de falar do amor, ele começa no versículo 11, 12, ele começa a falar agora, ele vai falar sobre andai em honestidade. Andai em honestidade, pois isso faz parte do quê? Faz parte do quê? De um verdadeiro cristão. Santidade com amor tem que andar juntos, certo ou não? É certo ou não? É, meu irmão. Amor e santidade andam de mão dadas, né? Mas aí a gente também precisa entender que amor, santidade, amor e honestidade também tem que andar junto. Porque não adianta você abrir a boca para adorar a Deus, mas se a sua vida lá fora demonstra outra coisa. A tua boca fala coisas diferentes do que os outros veem. Você está dizendo que está andando para a direita, mas você está andando para a esquerda. E isso é o grande problema de hoje, porque a gente às vezes está vendo a igreja anulando a sua fala. Porque a nossa honestidade, ela anda mais rápido do que a gente imagina. Honestidade. Você é honesto com Deus, irmãos? Você é honesto com Deus? É a pergunta que eu faço para você. Quando eu pegar o teu celular, será que eu vou poder ver ali só coisas boas? Sabe? Lá no seu celular, quando você põe, você bota as suas fotos, aquela coisa bonita, né? Coisa e tal. E aí, quando eu olho para lá, eu posso ver roupas de santidade, eu vou ver roupas da pecaminosidade, né? Como é que é? Você está entendendo? Aqui eu levanto minha mão e adoro a Deus. Mas lá fora, eu me visto de outras coisas. Jesus está chamando a gente para que a gente possa ter honestidade. E talvez até algumas pessoas pensem, pastor está pregando isso. Eu peguei o texto aqui da palavra de Deus e a palavra de Deus está dizendo isso para nós. Olha só o que diz aqui no versículo 11, 12, que está ali, ó. Diz ali, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis, o quê? Andeis o quê? Honestamente, para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo aqui está falando, né? Para a gente que a gente tem que andar em honestidade. Paulo exortou os crentes de Tessalonicenses a levar uma vida tranquila, não se referindo à falta de atividade ao trabalho. Não, ele não estava falando isso, mas sim uma quietude, uma paz interior, uma paz que ninguém entende, que excede o entendimento do homem, e é condizente com a fé cristã. Sabe, irmãos? É isso que Paulo está falando. Que a pessoa viva em quietude, mas em quietude espiritual.
mas que a gente, trabalhe, mas que a gente busque dia a dia os nossos negócios, para que a gente não fique aí de maneira nenhuma à mercê dos outros, mas que a gente viva inteiramente para a glória de Deus. Ele está exortando aqui, né? Olha só o que 2 Tessalonicenses diz ali, 3,12. Em nome do Senhor Jesus Cristo, andemos com insistência a essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Paulo estava dizendo que precisava trabalhar. Paulo não estava dizendo para todo mundo ficar parado, paralisado ali de maneira nenhuma. Mas aquelas pessoas não entenderam muito bem. Possivelmente isso aconteceu por causa do entusiasmo pela vinda do Senhor Jesus, que Paulo vai pregar a partir do versículo 13 e 14. Paulo vai começar a falar da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento, de como isso vai dar. E aquelas pessoas ouviram isso e ao mesmo tempo eles tomaram a decisão. Alguns tessalonicenses ficaram ociosos, né? Eles esperando a vinda de Jesus, porque eles acreditaram tanto na palavra que Paulo deu, que eles falaram assim, não, Jesus já está voltando. Isso é uma coisa boa, porque eles pegaram e acreditaram na palavra. Quem dera nós estivéssemos a cada dia aguardando a volta de Jesus, como devemos esperar, irmãos. Mas só que eles ali pegaram e tomaram e ficaram na deles, né? Mas Paulo admoestou os cristãos a serem trabalhadores. Olha, não parem de trabalhar, dedicados e produtivos para que pudessem honrar o nome de Cristo. Porque quando a gente, irmãos, não faz a nossa parte, a gente desonra o nome de Cristo aqui na terra. Sabe, irmãos, a casa de um cristão deve estar em ordem, como testemunho para os outros. Você quer transformar o mundo, né? Mas quando você levanta da sua cama, você não vai lá e forra o seu colchão, não ajeita a sua cama. Você quer mudar o mundo, mas não quer mudar a sua casa. A gente precisa começar dentro da nossa casa. A gente acorda e larga tudo como está, e aí sai para ganhar o mundo, mas a gente não conseguiu fazer o dever de casa. A gente precisa fazer o dever de casa. E é o que Paulo está falando aqui para eles. Olha, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Paulo também exortou os tessalonicenses a trabalhar com suas próprias mãos, como ele havia feito entre eles. Olha só que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,9, ele diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Paulo, olha para mim, eu quando vim para cá, eu não fui pesado para vocês, mas vocês então têm que parar com esse negócio. Eu sei que Jesus está vindo, que Jesus vai voltar, mas vocês não podem ficar aí paralisados, sabe? É tempo de vocês buscarem e trabalhar para conquistar aquilo que Deus tem para a vida de vocês, sabe? E aqui nós precisamos olhar para essa ação. Nós precisamos dar um testemunho cheio de amor e honestidade através da nossa caminhada aqui nessa terra. Muitos desses crentes, irmãos, em Tessalônica tinham escolhido deixar de trabalhar. Eles tinham entendido mal a doutrina do retorno de Cristo. Aí eles falaram, já que Cristo pode voltar a qualquer momento, não vou plantar nada, né? E se ele demorar, os irmãos da igreja vão me ajudar.
Era isso que eles estavam lá dependendo do outro. Ah, irmão, eu larguei de trabalhar, estou esperando o Cristo agora, né? E daqui a pouco ele estava com fome, ia pedir os irmãos, aí os irmãos davam, daqui a pouco os irmãos falaram assim, olha, eu não vou ficar sustentando esse camarada aqui em casa. Então ele pegava, tinha que comprar lá na venda, mas como ele não trabalhava, ele não tinha como pagar. Como ele não tinha que pagar, o que acontecia? Caía lá na malha fina do mercado, e aí o mercado pegava e começava a falar. Falava de quem? Dos crentes. Esses caras são tudo malucos. Porque estava dando testemunho contrário ao que Cristo mandou. Porque, de certa forma, eles estavam difamando os crentes daquela região, né? E aqueles crentes precisavam dar bom testemunho. Eles tinham entendido errado. Havia se tornado um fardo para os irmãos e também um mau testemunho para os negociantes com quem estavam em dívida. Sabe? Então, eu pergunto, se a gente quer falar sem abrir a boca, irmãos, nós precisamos ser honestos com os nossos negócios no dia a dia. E ser honesto no nosso negócio não é só onde você compra, é onde você trabalha. Você que trabalha no lugar, você deve trabalhar ali e saber que você está ganhando o teu salário. Graças a Deus, irmãos, que aquele trabalho é a fonte que Deus te deu para você alimentar a sua casa. E às vezes a gente está tratando o dono da empresa de qualquer maneira, fazendo de qualquer jeito. Isso é um péssimo testemunho para a igreja do Senhor Jesus. Da mesma forma, os donos da empresa, quando fazem coisas erradas, é a mesma coisa. Nós precisamos ter cuidado, porque isso vai pesar. Isso vai entrar no dia do julgamento. Nós vamos ter que prestar contas. Tanto um contra o outro, quem trabalha e quem dá o trabalho, precisa ter a certeza que está fazendo o seu melhor para Deus. Sabe, como resultado, o mau testemunho deles prejudicou os outros crentes e também o nome de Jesus Cristo e de sua igreja. Nós precisamos amar fraternalmente, viver honestamente para ganhar os perdidos, irmãos. Sabe? Precisamos disso. Sabe? Não tem como não fazer. E eu queria terminar agora, irmãos. Queria terminando essa palavra. E eu queria aqui falar. A unidade do corpo de Cristo. Pode passar o próximo, por favor. Não, é um antes. Volta. É, isso mesmo, tá bom, é isso aí. É esse versículo mesmo. Olha só. A unidade do corpo de Cristo está no coração de Deus. O desejo de Deus é que haja unidade entre nós. Nós cantamos aqui, eu sei que foi pago um alto preço. Porque Jesus, ele fez o pior trabalho, foi ele que fez. E também começou quando Jesus ele fez a sua oração lá em João 17, 20 e 21. E aí está ali, ó. Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, igreja? Para que o mundo enviaste. Jesus orou por mim. Você sabe, irmão, Jesus orou por mim. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Jesus orou por você. Jesus orou por você. Não é por mim não, é por você. Mas por mim também. E por nós também. Jesus orou. Jesus orou para que a gente fosse igual ele era com o Pai. E aqui Paulo também está dizendo aqui para essa igreja de Tessalônica, ele está dizendo, olha, irmãos, que vocês possam estender o seu amor. Sabe, eu quero agora cantar uma música de unidade que fala que devemos abençoar o nosso irmão.
Porque se porventura você nessa noite ouviu essa palavra simples, mas poderosa, porque a palavra tem poder por ela mesma. E eu sei que de certa forma te fez pensar um pouco, mas eu queria que você pudesse pensar não na dificuldade que você vai ter, para que você possa amar como Jesus nos amou. Mas que você possa acreditar que assim como Jesus nos deu esse mandamento de amar, Ele também orou por nós para que a gente fôssemos igual a Ele. Eu pergunto, a oração de Jesus tem poder, sim ou não? Tem ou não tem? Você acredita nessa oração? Então você pode ser. Porque tu acha que Jesus ia falar mentira? Eu creio na palavra de Jesus. E essa música que nós vamos cantar é uma música que fala sobre, né? A gente está ali, de eu começar a liberar, porque de certa forma, se nessa palavra que Paulo diz, ele estava falando que a gente precisa ir além, né? Eu tenho o papel também de abençoar aqueles que estão à minha volta. Se nós somos um corpo e uma igreja universal, irmãos, a gente, de certa forma, tem a marca de Deus na nossa vida. E aí a gente pode dizer com certeza, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja do Senhor aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, irmão. Você é a igreja do Senhor? Então você está nessa oração. Eu queria que você pudesse, nesse momento, a gente vai cantar essa música, e ela diz, não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sabe, eu vou profetizar que você que está aí, sabe, do meu lado, que você seja um homem, uma mulher de Deus, cheio de amor, cheio da graça, porque é isso que importa, que você possa olhar se você está andando com Jesus no amor fraternal, se você está andando com Jesus na honestidade, no seu comportamento, irmãos. Ele vai te ajudar. Você pode hoje pedir a Deus uma transformação das suas vestes, seja lá qual for as tuas vestes agora, irmãos. Você pode nesse instante se despir e falar, Senhor, por favor. Sabe, eu queria que você baixasse a sua cabeça um pouquinho, que a gente vai orar e depois a gente vai cantar essa música. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Somos pobres homens, ó Pai. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Senhor, queremos tomar agora a sua oração, na qual o Senhor orou, não só por aqueles que estavam com Ele ali naquele dia dessa oração, mas o Senhor mesmo falou, mas por aqueles que hão de vir. E estou eu aqui, meu Pai, representando aqui esse rebanho aqui, navegantes, e eu quero aqui apresentar também os meus irmãos. Deus, eu sei que a nossa caminhada aqui é longa, mas que o Senhor prometeu que não iria nos abandonar de maneira alguma. E é isso que nós acreditamos, ó Pai, e queremos tomar posse dessa palavra agora, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, amar uns aos outros como o Senhor ama, Pai. Amar como o Senhor ama a Deus, o Pai. Que nós possamos amar a Ti e ao Pai, ao Espírito Santo, Pai, de maneira sobrenatural, Senhor. Senhor, por favor, nos ajude nessa noite, Senhor, porque nós queremos ser uma igreja que esteja andando na contramão desse mundo, Pai, que a gente possa ter uma igreja contextualizada como uma cidade de navegantes, ó Pai, mas nós queremos, ó Pai,
andar em amor, andar em honestidade, ó Pai, tanto pelas palavras que dissermos, ó Pai, quanto, Senhor, pela vida que iremos, ó Pai, demonstrar para cada um ao nosso redor, Pai. Que nessa hora, Pai, Tu firme, Senhor, os nossos passos. Que o Senhor nos ajude a caminhada, Senhor, porque nós queremos andar, Senhor, após o Senhor Jesus. Venha o Teu reino, Pai, e seja feita a Tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé você agora, né? Deus abre hoje, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Pra ti uma sal, cujas águas nunca se. Agora eu queria que você pudesse sair do seu lugar e que você pudesse colocar a mão sobre essa pessoa e que você pudesse declarar nesse momento em que a gente fosse dizer: sobre tua vida vou profetizar. Sabe, irmãos, isso é importante para nós, porque o corpo de Cristo está aqui para ajudar. E eu sei que talvez você possa dizer: pastor, mas é uma música. Mas se tem uma música que é cantada por fé, irmãos, ela atinge o seu objetivo, que é tocar nas pessoas. Então, se você puder, saia do seu lugar. Você que é da igreja, saia daí, vai lá e abençoa essa pessoa que está aí do seu lado, ou mais perto de você. Lembre que o amor de Jesus não tem fronteira. Se derrame diante do Senhor nessa hora.